Olá, seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, sou estudante de Medicina na Unesp em Botucatu. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre como eu estudei em maio, no ano da minha aprovação. Assim, eu tive essa ideia de fazer o vídeo mês a mês, tá? Maio, junho, julho, agosto, outubro e novembro. Setembro, outubro, novembro. Por quê? Porque, assim, eu acho que vai ser legal contar mais ou menos como que eu estudei, assim, talvez aliviar um pouco a carga, né, de tá estudando esse mês e falar, meu Deus, será que eu tô estudando o suficiente? Será que eu tô adequada? Porque não tem, tá? Não tô falando que é uma regra do jeito que eu fiz. Também aliviar um pouco, ver que não foi nada perfeito, ver que foi em desespero a cada mês, ou foi um mês mais tranquilo, um menos tranquilo, pra tentar te ajudar, tá? A acalmar mesmo. Vamos ver se você tira alguma coisa assim, alguma ideia, porque eu adorava ver esse tipo de vídeo, porque eu tirava muitas ideias pra me melhorar meu estudo naquele mês, tá? Então vamos lá pro vídeo. Se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram, @claudiamente. Bom, maio do ano da minha aprovação, que foi 2021. O que eu tava fazendo em maio de 2021? Em maio de 2021 eu tava trabalhando, foi o mês que eu mais trabalhei. Assim, eu tava trabalhando na serraria, né, que eu já contei aqui. Então eu saía de casa umas 7h30, um pouco antes às vezes, pra chegar lá no tempo, porque tem que bater o ponto. Aí às vezes eu ia almoçar correndo, então tipo, tinha uma hora de almoço até eu chegar em casa, dava uns 15 minutos, depois comer e daí já voltar, não descansava nada, voltava pra trabalhar. E aí eu voltava e ficava até às 6, então eu chegava em casa umas 6h30, tem que tomar banho, jantar, arrumar as coisas e daí estudar. Então era um mês assim foi um mês muito corrido, tá? Foi um mês assim que eu lembro que tive várias crises de ansiedade, várias crises assim de medo mesmo, sabe? Eu fiquei muito triste em vários momentos, porque maio é o mês do meu aniversário, então eu ficava só pensando, nossa, eu vou fazer 26 anos naquele mês, eu vou fazer 26 anos já, não passei ainda, ai meu Deus, quando será que eu vou passar? Eu lembro que eu ficava muito assim, então foi um mês bem crítico, tá? Nada perfeito. Mas eu não queria desistir, queria continuar estudando, então, dentre esses trancos e barrancos de ficar triste, de lamentar a idade, eu ficava assim, eu organizava meus estudos no domingo, geralmente, com um cronograma, tudo descomplica. Como eu não ia ver aula, né, então eu ia fazer só questões, eu anotava o que eu tinha que fazer de questões naquele dia. Geralmente eu tinha questões para fazer de matemática ou de física, questões mais, assim, exatas, eu deixava fazer à noite e levava, assim, um bloquinho escondido no trabalho e ficava anotando lá. Toda vez que eu tinha um espaço de tempo, eu pegava e fazia umas questões e anotava o número de questões que eu fiz, sobre o que era e meus acertos. Porque eu ia me jogar na minha planilha de organização no final do dia ou no outro dia, tá? Ia fazendo assim, o dia inteiro. Então sempre que eu tinha algum tempo livre, eu pegava e fazia mais questões. Ia fazendo questões. Aí assim, se alguém parecia, eu fechava a aba do computador, né, ia voltar a fazer trabalho, mas sempre tem aquele momento que você fica um pouco mais tranquila, que você não precisa fazer aquele negócio na hora, sabe? Porque assim, você só não precisa. Aí eu usava fazer questões assim, tá? Então eu estudava muito, fazendo muitas questões, errava, via correção. Sempre que eu errava, já via correção pra ficar gravado. Se tinha algum assunto assim que eu precisava anotar, que eu precisava rever, eu anotava também, ou pesquisava na hora ali no Google pra mim não esquecer, porque eu acabava esquecendo muito. Preparava também redação. Redação sempre foi uma coisa que eu precisei de um período inteiro pra fazer. Se era um dia que eu tinha que fazer redação, eu já preparava antes. Eu levava uma folha e sabe aquele, tipo, eu não tinha tempo pra ficar, eu vou fazer redação em 1 hora. Não dava. Então, se eu tivesse 5 horas pra fazer redação, mas fizesse redação, pra mim tava muito bom. Porque eu tinha que fazer uma redação, pelo menos garantir que eu tava ali estudando a estrutura da redação. Então eu pegava, escolhia um tema antes de ir pro trabalho, ou na noite anterior. E daí eu começava a pensar sobre o tema, fazia um jogo de ideias ali. Acho que eu já cheguei a escrever redação, assim, escrevi um parágrafo pra trabalhar, escrevi outro parágrafo pra trabalhar. Mas assim, chegava no final do dia, só passava limpo e enviava, ou eu escrevia
com base no rascunho que eu já tinha feito ao longo do dia. Então, eu tirava o dia que eu tava fazendo a redação pra fazer a redação, tá? Se eu não tivesse com cabeça, porque daí como você tá trabalhando, um monte de coisa acontece e eu não consegui fazer a redação, eu deixava pro outro dia, mas tentava fazer naquela semana, tá? Os únicos dias que eu tinha, assim, livres, mais inteiros, era sábado e domingo. Daí, nesses dias, eu aproveitava pra fazer mais questões, assim, de matemática. Eu não tava fazendo muitos simulados na época. Os simulados que eu fazia, eu tava errando, eu tava acertando na média da mesma quantidade que eu acertei, no caso, em 2020. Ou até menos, às vezes. Eu sempre acertava na faixa dos 130, 134, 135, 136. Eu não tinha chegado ainda no mais de 140, para depois no mais de 150 acertos, tá? Então era uma coisa que me deixava muito, muito triste, esse negócio, tipo, parece que eu não tava evoluindo. Eu já tava em maio e eu não tava evoluindo. Então isso que batia muito a minha ansiedade, tá? Porque eu tava tendo que estudar um monte, mas também tinha que trabalhar um monte. Tinha dia que eu chegava à noite e eu não conseguia estudar por 2 horas, porque eu tava morrendo de sono e amanhã eu teria que acordar de novo 6 e pouco pra arrumar as coisas pra ir pro trabalho. Então, maio foi um mês muito conturbado. Por que eu tô falando isso? Bom, assim, muita gente vem falar comigo lá no Instagram, assim, eu não evolui nada ainda, será que dá tempo? Eu não estudei nada ainda, eu tô no mesmo nível que eu tava no ano passado. E é o que eu digo que eu tava em maio, tá? Tipo, em maio era uma coisa que eu não tivesse feito nada ainda naquele ano, pra mim, eu sentia assim, sabe? Porque minha redação acho que até tinha caído um pouco dos 900 e pouco que eu tirava nas correções, eu lembro de ter 840, uma coisa que me deixou muito desesperada. Eu falei assim, meu Deus, até a redação já esqueci. Então, eu tinha baixado minhas notas na redação, não tinha evoluído nada com relação a 2020, né, na minha concepção de acertos. Então, tava um mês bem desesperador, tá? Lógico que a história mudou depois, nos próximos meses, eu vou contando aqui. Mas assim, o que eu quero trazer é maio. Como que tava maio? Tava um mês cansativo, um pouco estudo, 2 horas de estudo por dia, pra mim não rendia nada, então eu contava assim os minutinhos que eu gastava ali, que eu roubava no trabalho, que era muito trabalhando, estudando. Então eu tentava facilitar ao máximo a minha vida e tentava não deixar a ansiedade me dominar, né? Porque era um jeito de eu continuar mantendo assim esse ritmo de preciso passar em medicina porque eu quero passar em medicina. Eu acho que era isso. O mês foi um mês assim bem complicado de maio, tá? Não foi grande coisa. Mas era isso mesmo que eu queria trazer pra vocês, assim. Eu vou contando a evolução mês a mês, como eu disse, mas maio foi um mês bem complicado. Então, o que você pode tirar disso? Se você ainda sente que não evoluiu, você tá estudando desde janeiro, aquele ano eu tava estudando desde janeiro, você tá estudando desde janeiro e você acha que não evoluiu nada e quer desistir, não desista, tá? É basicamente o que eu quero trazer nesse vídeo, porque a situação mudou muito depois, então eu fui radical depois de muitos meses e consegui recuperar e ser aprovada, né, na faculdade que eu mais queria, mas já tinha até desistido, que é a Unesp. Então, assim, não desista, porque com certeza você pode mudar e também virar esse jogo aí de não ter evoluído, porque tem que ter mais tempo que eu, né? Minha viravolta foi lá em agosto que eu consegui melhorar bem mais minha nota. Então tenha fé, vai dar certo. E assim, controle sempre a sua ansiedade, tá? Que eu acho que é o que mais derruba a gente, assim, a falta de expectativa, de esperança, assim, de que vai dar certo, tá? Então era isso, acho que já falei demais, até dei uma enrolada aqui que eu tava tentando transmitir, mas eu espero que tenha ficado claro, que vocês entenderam. Se tiver alguma dúvida de como foi, assim, meus estudos em maio, deixa nos comentários, me conta aí, tá? Não foi assim, nossa, um grande estudo, como eu disse, eu estudava assim, horas picadinhas, algumas horas no dia só, e não fazia simulado. Eu acho que eu fiz um simulado em maio todo, tá? Até posso olhar na planilha depois, mas eu não fiz muito simulado, eu lembro de não fazer simulado, eu lembro de precisar fazer simulado e eu não ter tempo pra fazer. Porque sábado e domingo eu recuperava as coisas atrasadas que eu não tinha conseguido fazer durante a semana por causa do trabalho. E descansar também, né? Porque descansar é importante, sempre será. Então era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @ClaudiaMesh. Também me conta aqui nos comentários o que você gostaria de ver no canal, pra gente estar sempre trazendo coisas mais de acordo com o que vocês precisam e o que vocês querem saber pro vestibular.